Juízes, o capítulo de número 6. 6 de Juízes. Vamos ler a partir do versículo de número 14. Está sendo transmitido? Deus abençoe os nossos irmãos internautas que estão nos assistindo aí pela TV web da igreja. Fique atento que Deus tem uma palavra para o seu coração. 6 de Juízes, irmãos, o versículo, vamos ler a partir do versículo de número 14. Bendito é o nome do Senhor. Acharam? Diga amém. Amém. E o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e salvarás Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? E ele disse: ó Senhor, com que salvarei a Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, então mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Não partas daqui, rogo-te que até que eu venha a ti, e traga o meu presente, e coloque diante de ti. E ele disse: aguardarei até que tu retornes. E Gideão preparou um cabrito de bolos ázimos, de um efa de farinha, pôs carne em um cesto, e ele pôs o caldo em uma panela e o trouxe para fora debaixo do carvalho e o apresentou. E o anjo de Deus lhe disse: toma a carne, os bolos ázimos, e coloca sobre esta rocha, e derrama o caldo. E ele assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos ázimos, e subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos ázimos. Então o anjo do Senhor retirou-se da sua vista. E quando Gideão percebeu que era um anjo do Senhor, Gideão disse: ai de mim, ó Senhor, porque eu vi um anjo do Senhor face a face. E o anjo lhe disse: Pai, seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar e o chamou de Jeová Shalom. E até hoje está em Ofra dos Abiezritas. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse: toma o novilho do teu pai, o segundo novilho de 7 anos de idade, e põe abaixo o altar de Baal que teu pai tem, e corta o arvoredo que está junto a ele. E edifica um altar para o Senhor teu Deus no cume dessa rocha, no local ordenado. E toma um segundo novilho, e oferece um sacrifício queimando com a madeira do arvoredo que tu cortares. Então Gideão tomou 10 homens dentre os servos, e fez segundo o Senhor lhe disse, e assim foi, porque temia a casa de seu pai e os homens da cidade, e ele não poderia fazê-lo de dia, mas fê-lo à noite. Quando os homens da cidade se levantaram de manhã cedo, eis que o altar de Baal estava demolido, o arvoredo que estava junto a ele cortado, e o segundo novilho foi oferecido sobre o altar que foi edificado. E disseram uns aos outros: quem fez estas coisas? E quando investigaram e perguntaram, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez estas coisas. E você diz amém? Amém. Repita comigo, diga: homens de honra. Homens de honra. Diga forte, diga: homens de honra. Homens de honra. Que se tornam referência para a sua geração. Levante as 2 mãos bem altas, assim, se você puder. Só quem puder, levante mais alto. Diga comigo: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. No nome de Jesus, amém. Um grande homem do século passado, chamado Charles Spurgeon, disse que Deus nunca permitirá que seu povo peque com sucesso. Olhar a história de Juízes, do primeiro capítulo até o último capítulo, é uma repetição de fatos que se dá e acontece durante todos os capítulos, e a gente pode gravar essa história porque o livro de Juízes tem essa intensidade. Começa com um Deus bondoso, um povo que peca, um Deus que açoita, um povo que se humilha e um Deus que manda libertador. Durante todo o tempo, todo o texto,
Todos os capítulos, nós vamos ver repetidamente essa história acontecer. Um Deus zeloso, um povo que peca, um povo que é açoitado pelo Deus que zela da sua palavra, um povo que chora, pede misericórdia, e um Deus que levanta libertadores para guiar seu povo. Essa história está exatamente em todo o contexto do livro dos Juízes. Israel era uma confederação de 12 tribos, portanto não possuía reis. Essa era a era dos juízes, onde eles julgavam e também legislavam. E Gideão é um juiz de uma família camponesa, Deus o chama. Ele é da aldeia de Ofra, filho de Joás, da tribo de Manassés. Nessa ocasião, Israel estava sendo atacado por 2 grupos de pessoas. O povo tinha pecado, se esquecido da lei de Deus. E de uma vez que tinham pecado, a Bíblia diz que eles haviam sido açoitados por 2 grupos de pessoas, amalequitas e midianitas. Os amalequitas eram os descendentes de Amaleque e os midianitas, aqueles de Midian. A Bíblia diz que eles foram arrasados em tudo que havia para Israel. Eles empobreceram Israel durante 7 anos. Durante 7 anos, Israel viveu o luto. Durante 7 anos, Israel viveu o roubo, e não foi só um roubo espiritual, não foi só afetada a sua religião. Israel é roubado na economia, Israel é roubado na cultura, Israel é roubado em todos os ângulos da sociedade. Até na agricultura e na agropecuária, Israel foi roubado. Israel foi tão roubado que a Bíblia diz que 3 animais fortes do campo, que gerava comércio e negócio, era o business dos dias de Gideão e daquele povo de Israel. A força do campo havia sido roubada pelos midianitas e amalequitas. Roubaram de Israel as ovelhas, roubaram de Israel os bois e roubaram de Israel os jumentos. Quando eu olhei para esse texto e o escritor dizendo que foi roubado de Israel as ovelhas, os bois e os jumentos, simbolicamente, no ângulo do Espírito, quando olhamos para a história de Israel e para a nossa vida cristã, pois a nossa vida cristã também ela é pautada de simbolismos, nós entendemos que esses 3 animais dos dias de Israel que haviam sido roubados do campo, também tem muito a ver no cotidiano com a nossa vida cristã, no que tange a tipologia daquilo que esses animais querem falar muito a nossa vida ou o nosso estilo de viver espiritualmente falando. Primeiro, eles roubam de Israel as ovelhas, e vocês sabem que as ovelhas, quando a Bíblia trata sobre a ovelha, figuradamente, a ovelha tem a figura do cristão. O crente é comparado na Bíblia como a ovelha, até porque é um dos animais do campo que mais demonstra mansidão e submissão. Para comer, para beber, para viver, precisa ser pastoreado, acompanhado, um animal indefeso. E Israel exatamente perde as ovelhas. E quando a Bíblia está falando que perde as ovelhas, nós também podemos olhar para um outro lado da história e entendermos que o mal que ataca Israel foi exatamente por causa de sua insubmissão espiritual. Ou seja, faltou em Israel não só as ovelhas no âmbito do físico, daquilo que falamos que é o animal do campo, mas também a humildade de Israel de reconhecer que só o Senhor seria o seu guia, só o Deus de Israel quem guiava o povo a pastos verdejantes diante dos seus inimigos. Foi o Deus de Israel quem transformou as águas amargas de Mara em águas doces. Foi o Deus de Israel quem quebrou os carros de Faraó e as suas rodas no Mar Vermelho. E era o Deus de Israel que havia dito para Moisés e para o povo, dizendo que eles se submeteriam apenas a um Deus, adoraria apenas a um Deus e prestaria culto apenas a um Deus. E você percebe muito quando a vida espiritual de um homem, de uma mulher, de um cristão está fora dos padrões da submissão, da obediência, é quando ele dá de ombros e se sente dono do seu próprio nariz, se sente dono da sua vida,
não precisa mais dar satisfação ao Criador. Ele faz, ele vem, ele volta, ele assina, ele compra, ele vende, ele encoraja-se por si mesmo, ele tem a sua autossuficiência. E esse é o problema de Israel. Israel perde não só as ovelhas do campo, mas também perde no coração o espírito de mansidão e a submissão. Israel também perde um outro animal. Israel perde os bois. Quando a Bíblia fala do boi, a Bíblia está falando da gordura, a Bíblia está falando da prosperidade. E Israel perdeu isso, não só os bois do campo, mas também a gordura do conhecimento. Gordura na Bíblia está relacionada ao conhecimento de Deus. A mesa do judeu é farta de conhecimento, tanto para o mais novo quanto para o ancião. O mais novo aprende com o mais velho, e assim sucessivamente. A lei de Deus na boca de um jovem, ela é aprendida a partir dos seus 12 anos, quando ele já começa a se preparar para a maioridade. Israel perdeu, não perdeu apenas os bois do campo, mas perdeu a gordura da palavra, perdeu a ciência do conhecimento de Deus. E de uma vez que alguém quer ou supõe ou tenta ser alguma coisa sem Deus, sem o conhecimento e o direcionamento de sua palavra, eu devo dizer que não há sucesso algum para um homem, para uma mulher, para um jovem ou para um adolescente, se não for a atenção voltada para a palavra de Deus. E essa noite eu quero chamá-los de benditos do Senhor, porque nesta reunião, neste ajuntamento, e não só apenas deste momento, mas acredito que em todos os dias das vossas vidas, vocês têm como primazia a direção da gordura e do conhecimento da palavra de Deus, porque é por ela que somos pautados e guardados. Mas Israel perde isso. Israel perde as ovelhas, Israel perde os bois, e Israel também perde os jumentos. Quando a Bíblia fala dos jumentos, e eu estou já me antecipando para falar nos dois sentidos, está falando também de um animal do campo que produz força. Eu acredito que nenhum animal no campo tem tanta força de resistência do que um jumento. O jumento, ele é um animal resistente. Provavelmente alguém aqui já deva ter tido um contato com um jumento quando decide teimar, quando decide insistir, ou como diz aí o adágio, empacar. Talvez você já tenha conhecido alguém que, conhecido provavelmente com liberdade e intimidade, chamou seu parceiro, seu primo, seu tio, ou alguém mais próximo de jumento. E quando se relaciona a alguém, chamando este alguém de jumento, certamente você está dizendo que é alguém teimoso, que empaca, que resiste e que é difícil de mudar de ideia. Israel também, no tocante à resistência, às oposições, às forças contrárias, agora estava sendo roubados. Eu me lembro do apóstolo Paulo, que nos dá um forte conselho, dizendo: no demais, irmãos meus, revesti-vos do Senhor e na força do seu poder, tomando sobre vós as armaduras celestes, o capacete da salvação, a espada do Espírito. E ele disse: permanecendo firmes, resistindo. Por quê? Porque contra as hostes do mal não se afrouxa, contra as hostes do mal não se corre, contra as hostes do mal não se recua. Ei, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas ao diabo, à carnalidade, à sensualidade, à mentira e a todas as inovações, resistam. E esta noite eu quero acreditar que eu estou pregando para pessoas que estão neste sentimento, na força
espiritual de um jumento, resistindo, nada tira ele. Ele é implacável, cara feia não tira ele, guerra não tira ele, opressão não tira ele. Então essa noite nós vamos olhar para esse texto, e já no começo dessa mensagem nós temos a responsabilidade de restaurar 3 valores que foram roubados de Israel. E Deus agora precisa ir atrás de alguém. Ele vai atrás de alguém, porque Israel está seco, quebrado, desfavorecido no campo, na cultura, na religião, na agricultura. As ovelhas foram embora, os bois foram embora e os jumentos foram embora. Não tem ovelha, não tem boi e não tem jumento. Mas essa noite nós estamos aqui como homens de honra, como mulheres de valor, como igreja de Deus, na condição de alguém em que Deus achou na sua excelsa graça e na sua maravilhosa luz, dizendo: eu conto com alguém que resgate os valores de uma sociedade desvalida, de uma sociedade onde você já não sabe mais quem é quem, o que fala o quê, mas ainda tem alguém que pelo clamor, pela oração e pela graça vai se manifestar para recuperar os valores que foram perdidos. Eu queria que você fosse homem de Deus e mulher de Deus, já que estamos no auditório misto, e pegasse na mão de quem está do teu lado e dissesse: diga nossa responsabilidade, diga aí, é recuperar as ovelhas, é a mansidão, os bois, a gordura, a prosperidade, os jumentos, que é a força, será recuperado. Será recuperado. Glória a Deus. Preste atenção. Israel está em grande crise, porque foram as ovelhas, foram os bois e foram os jumentos. E no âmbito espiritual eu disse a vocês já o que representa essas características da nossa vida com Deus. O povo está em grande deserto, mas a Bíblia diz que o povo vai orar, porque a oração muda circunstâncias, a oração muda condições, a oração tem poder. 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E por causa da oração de Israel, porque o povo se humilha, reconhece sua condição de imoralidade, sua condição de insubmissão, insubordinação, sua fraqueza espiritual, mesas vazias sem a palavra. Eles já não tinham o Senhor como Deus Todo-Poderoso. Eles já tinham infiltrado em outros deuses e em outros tipos de adoração. Mas eles se voltam ao Senhor, porque a oração serve para qualquer circunstância. A oração serve para quebrado, a oração serve para desesperado, a oração serve para falido, a oração serve para agoniado, a oração serve para quem perdeu empresa, a oração serve para qualquer circunstância. A oração serve para quem está bom, para quem está ruim, para quem é bonito, para quem é feio, para quem é pobre, para quem é rico. A oração serve em qualquer circunstância. E a Bíblia diz que o povo orou, porque quando a gente ora, Deus abre janelas em circunstância e faz-nos ver aquilo que a gente não estava conseguindo ver. Deixa eu dizer uma coisa: Deus já tinha o homem, Deus já tinha a figura do libertador. Deus só estava esperando Israel chegar um pouco mais para o altar. E eu preciso falar aqui nesta noite, porque tem alguém aqui que está distante do processo da oração. E Deus está dizendo para você: se você chegar um pouquinho mais para perto da oração, eu vou começar a mostrar coisas para você que estava bem pertinho dos seus olhos e você não estava vendo.
O segredo da oração é tão poderoso que aqui estão os teólogos que leem, que estudam, que escrevem e que também pregam e sabem muito mais do que eu, que existem textos na Bíblia que você pode se debruçar a fio diante dele, e isso não é uma porta para que você fique preguiçoso e não estude. Você tem que estudar, compre bons livros, vá a uma biblioteca, procure no Google, faça a sua pesquisa, mas tem coisas que os livros não vão dizer, tem coisa que o dicionário não vai discernir, mas quando você se debruça em cima do altar e coloca-se diante do Senhor, o céu abre uma janelinha que cientista nenhum consegue abrir, e mostra para você as purezas e as grandezas da revelação. Se você puder dar um toque nesse homem, nessa mulher, diga: o diabo luta para você não orar. Diga aí, mas quando você ora, janelas são abertas. Aleluia. Eu estou sentindo algo sobrenatural aqui. A igreja de Deus ainda ora, a igreja de Deus ainda clama. Estão querendo mudar, mas a igreja de Deus ainda está de joelho, porque a oração é a chave que nos garante toda a vitória. E a Bíblia diz: e o povo orou. O povo orou e Deus abriu o cenário. Deus só estava esperando o povo chegar um pouquinho mais perto. Calamidade em Israel. Jumento, ovelha e boi era um negócio do povo, era o comércio que transitava entre eles, era o que girava dinheiro. Não tem dinheiro, politicamente falido. Na hora de colher, os inimigos vinham e colhiam, eles estavam arrasados. Mas a oração, faz Deus ir atrás de um cara que nem sabe que era. Porque na igreja tem dois tipos de gente: tem quem acha que tem, mas não tem. E tem aquele que não sabe que tem, mas tem. E Deus vai achar alguém com as características supridoras da necessidade daquilo que foi roubado. Eu disse para vocês que Israel foi roubado as ovelhas, os bois e os jumentos. Aí a Bíblia diz que lá, de uma menor tribo, o menor da casa, um cara que se acha insignificante diante do tamanho das outras tribos e da guerra expostas e dos exércitos que afronta, jamais seria visto. Mas a oração, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero ser profeta e eu queria que você me ajudasse, porque eu só sei pregar profetizando. Então diga para quem está do outro lado, diga: ora só mais um pouquinho, diga aí, porque está abrindo aí um canal de revelação para você ver o que ainda não viu. Será que tem alguém aqui para ser profeta de Deus e para me ajudar? Olha para quem está do outro lado e fala: vai abrir coisas de Deus para você, e você vai passar a ver, enxergar, ouvir, falar, pregar, cantar, orar, profetizar o que você nunca viu, nunca fez e nunca falou. Eu vou profetizar para The Blue aqui nessa noite. Vocês começam a viver um tempo de renovo espiritual nesta cidade, neste campo de trabalho, e no meio destes homens que alguém se julga insignificante, talvez pelo seu meio cultural, social ou financeiro, Deus está dizendo: eu não dependo da quantidade
quantidade de dinheiro que você tem no banco para fazer um milagre na tua vida. Eu não dependo do carro que você tem, da casa que você mora, do canudo de formatura, mas se meu dedo te apontar, ninguém vai te segurar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu estou sentindo comunhão aqui. Já estou sentindo que tem comunhão no altar, no púlpito, no meio da igreja. Então me ajuda a pregar. Pega na mão desse crente, na mão desse irmão, na mão dessa irmã e fala: Deus te achou. Diga: o sistema quer te esconder, mas Deus te achou. Os fofoqueiros querem te matar, mas Deus te achou. O demônio quer te acabar, mas Deus te achou. Estão criando polêmica com você, mas Deus te achou. Estão querendo te expor, mas Deus te achou. Acham que você não prega, mas Deus te achou. Não querem te dar oportunidade, mas Deus te achou. Deus te achou. Gideão é esse homem. Eu posso ser um pouco insistente, mas eu queria que você repetisse para quem está do teu lado. Diga: você, diga aí, você é resposta de oração para uma circunstância ou para alguém e nem está sabendo. Você é resposta de oração. Você é conexão de Deus para alguém e nem está sabendo. Na sua estadia aqui, no ministério, na convenção, nos Gideões, aqui na vice-presidência, é resposta de oração. E às vezes a gente olha para nós e diz: eu! E Deus está dizendo: mas não é por você mesmo. É por causa de uma história lá atrás. Ande que é façarábia. Tem um homem de branco andando aqui. Tereguébia. Então Deus precisa encontrar alguém. E a Bíblia diz que Deus encontra um homem e vê nele pelo menos 3 qualidades. Primeiro, a Bíblia diz que Deus o encontra. Ele está lá, escondido. E a Bíblia diz que o nome dele é Gideão, que traduzido significa talhador, trabalhador. Primeira característica: Deus o viu trabalhando, porque Deus não chama preguiçoso. Deus não chama cabra frouxo, que espera o mundo acabar em barranco, ele morrer escorado. Se você é desses que fica na aba para tentar alguma coisa, vai trabalhar. Repita comigo, diga: Deus o encontrou. Malhando trigo. É esse o cara que Deus vai encontrar. Deus o encontra trabalhando. Na cabeça dele, ele está fugindo. Mas na mente de Deus, ele está o quê? Trabalhando. Na cabeça dele, ele está guardando apenas a sobra, a semana, a comida. Mas na de Deus. Porque a perspectiva de Deus é mais alta. A perspectiva de Deus muda cenários. Quando Samuel pegou
o vaso de azeite para ungir o mais velho da casa, porque a tradição diz que se ungia logo o primogênito, porque o primogênito era aquele que carregava as qualidades do pai, era ele quem representaria o pai na casa, era ele quem seria o responsável pelo inventário, a maior parte da porção, era ele quem tinha a túnica, era ele quem sentava na mesa, era ele quem dava cuidado, era ele quem representava como sacerdote. Aí Deus disse: não, comigo não é o primogênito, é o caçula. Eu nunca vou entender a mente de Deus. Deus quer virar a fila e eu não vou ser nem doido de entrar no meio. E aí Deus encontra o trabalhando, porque na questão dessa aqui ele está fugindo, mas ele não está fugindo, ele está trabalhando, porque Deus o encontra malhando o trigo. Primeira qualidade: as ovelhas estavam roubadas e Deus precisava de alguém que trabalhava. Diga para quem está do teu lado, diga: a submissão. Não está fraco, está muito fraco. Eu quero que você me ajude a diga: a submissão. A voz de Deus nesta sociedade está sendo roubada. Diga aí: Deus está procurando alguém que trabalhe para resgatar a submissão que foi roubada. Diga: as ovelhas estão sendo roubadas, mas Deus está procurando alguém que trabalhe para trazer as ovelhas de volta. Vou profetizar, que eu vim aqui profetizar. Deus vai levantar Gideão aqui para recuperar o que se perdeu. Numa sociedade inóspita, numa sociedade onde não se sabe onde quem é homem e quem é mulher, mas a igreja se sabe. Numa sociedade onde os valores estão vendidos, numa sociedade onde não se sabe o que se fazer, tem alguém que está disposto a recuperar valores que se perdeu. Estão dizendo que casamento é cafona, estão dizendo que não se sabe se nasce homem ou mulher, não se sabe se é ele, ela, ele, sei lá o que mais, mas na igreja se sabe. E tem alguém que não tem medo de dedo apontado, não tem medo de perturbação, e ele está disposto, dizendo: eu estou disposto a trabalhar, nem que for para colocar a cabeça na guilhotina, eu estou disposto. Ele é trabalhador. Segundo, Deus o encontra porque ele é inteligente. Ele é o quê? Ele é trabalhador porque ele está malhando trigo. Ele é inteligente porque ele está tornando o lugar impróprio produtivo. Ele está malhando, diga comigo, diga: malhando o trigo. O trigo se malhava agachado. A uva se amassa em pé. Mas ele está no lagar. Ele está num lugar onde a disposição é o contrário daquilo que se faz no lagar. Mas ele encontra jeito. Porque quem Deus chama, aprende a assoviar e chupar cana. Olha para quem está do teu lado aí, olha para esse homem aí, para esse macho aí, cheio de Deus. Olha para essa mulher aí, cheia de Deus, e diga: dá teus pulos, diga aí. Diga aí, diga que nem diz lá fora, diga: se vira nos 30. Aprende a tocar um violão, cantar um hino da harpa. Aprende a fazer uma visita, aprende a colocar a mão no enfermo, aprende a subir morro. Muito cedo a gente aprendeu esse negócio, né, Marcos? Subia morro, descia morro, e a gente ia para o círculo de oração, lá no Jardim Ângela, aprender com as irmãs, que as irmãs são perigosas. Essas mulheres do cocó é perigosa. Elas entram onde polícia não entra, elas abaixam revólver, abaixam a faca, elas sapateiam, elas não têm medo de ninguém. E a gente aprendeu com essas mulheres perigosas. Ô glória, a gente congregava numa região onde era um negócio tremendo, e uma das nossas congregações tinha uma irmãzinha lá, cheia de Deus, Maria da Paz, pequenininha, tanto fazia estar em pé como sentada, que era do mesmo tamanho.
mas era cheia de Deus, uma congregação muito simples. Um dia entrou um cara lá cheio de demônio, ciclo de oração, meteu o revólver na cabeça da irmã Beatriz, e ela estava dirigindo o ciclo de oração junto com a irmã Beatriz, e ele colocou o revólver na cabeça da irmã Beatriz e disse: cala a boca todo mundo, senão eu vou matar todo mundo aqui. Era o bairro mais perigoso do mundo. Ele tinha, acho que, noiado a noite toda, e aí quando ele chegou e colocou o revólver na cabeça da irmã Beatriz, a irmã Maria da Paz só ficou olhando, levantou, empolou o peito e olhou para ele, deu 3 brados de língua estranha e falou: atire em mim primeiro. E ela bradou na cabeça dele, na autoridade do céu. Quando ela deu 3 brados de língua estranha, ele caiu endemoniado e só levantou depois que aceitou Jesus, e é crente até hoje. Oh glória, oh glória, oh glória. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: torna o lugar impróprio. Diga aí: o teu campo de produção. Diga: torna o lugar impróprio o teu campo de produtividade. Faz daquele lugar um pedaço do céu. Mas pastor, é porque o senhor não sabe onde eu trabalho. Lá vai ser uma grande empresa. Pastor, é porque o senhor não sabe onde eu congrego. É num pequeno rancho, não tem jeito. Pode alargar a tenda, porque lá vai ter uma sede própria. Vai lá, torna o lugar impróprio. Terceiro, Deus o viu como guerreiro, e ele nem sabe disso. Deus o viu como trabalhador, Deus o viu como inteligente, e Deus o viu como guerreiro. E guerreiro não é aquele que luta em detrimento de si, porque ele não estava malhando trigo para ele estava guardando para a sua família. Porque Deus não chama egoísta. Altar não é plataforma para eu desfilar sobre mim mesmo. Altar é plataforma para eu servir comida e eu sou o último a comer. Eu sou garçom aqui. Eu vim aqui a serviço do mestre. Você está a serviço do rei. E você precisa estar à disposição de alguém. Olha para quem está do teu lado e diga: eu sou guerreiro por tua causa. Diga aí. Diga: a tua prova. Diga aí: a tua prova faz parte da minha história. Conta comigo para a batalha, que eu só largo depois que Deus te dá vitória. Eu achei bonita a união aqui desses homens, aqui desses varões aqui, ó, todos engajados, encorajados. E eu queria que você pegasse na mão desse obreiro, até dessa obreira que está aí. Toca nele, segura a mão dele, a mão dela. Diga: a nossa guerra. Diga aí: a nossa guerra está ganha. Diga aí: porque nós não somos individualistas. Diga: nós vivemos na coletividade. Igreja individualista não chega em lugar nenhum. Ministério individualista não chega em lugar nenhum. Parabéns, pastor Nilton. Ele está sentado aqui, deixou o Abner trabalhar, o Leidiel trabalhar, os pastores trabalhar. Porque tem pastor que tem uns ciúmes desse microfone. Ele tem uns ciúmes do púlpito. Ele tem uns ciúmes da tribuna. Ele segura tudo. Não pode cantar, não pode tocar. E fica maquinando o culto, fazendo todo mundo ficar como um robozinho. Mas quem é guerreiro não. Quem é guerreiro senta na posição de guerra, já coloca na espada. Ai, ô glória. Olha para quem está do teu lado e fala: é guerreiro. Dá sinal que é guerreiro aí. Pega a espada aí. Eu tenho uma notícia para dar. O diabo que corra de Santa Catarina, porque os guerreiros estão na área. Tem guerreiro? Vem comigo. Manda lamas. Guerreiro não é quem tem roupa de guerreiro. Não é quem tem voz de guerreiro. É quem tem atitudes de guerreiro.
Roupa não fala nada. Voz não fala nada. Mas atitudes falam. Davi não tem voz de guerreiro. Não tem roupa de guerreiro. Mas ele é guerreiro. Ele é tão autêntico que ele não quer ir nem com a arma alheia. Porque não combina do jeito dele. Ele quer ir com o perfil que lhe foi dado. Ele quer ir na sua essência. Saúl diz, vai, você pode morrer. Usa as minhas... Ele diz, não, deixa eu contar um negócio para o senhor. Eu já matei urso. Eu já matei leão. Eu conheço o campo. E não é esse incircunciso, não. Eu vou aqui, ó, na minha porçãozinha. Mas o estrago que Deus vai fazer vai ser um arrebento. Olha para quem está do teu lado aí e diga, você está preparado para o estrago que Deus vai fazer? Diga aí, no arraial de Satanás. Vocês estão preparados para ver o estrago que Deus vai fazer? Esse é o homem. Ele é trabalhador, ele é inteligente e ele é guerreiro. A gente vai observar que Gideão vai receber a visita do Senhor. E quando ele recebe a visita do Senhor, nem ele sabe que de fato ele está preparado para essa batalha. Ele não tem noção. Porque Deus contava com alguém para impactar em todos os aspectos. Deus estava contando com alguém para recuperar bois, jumentos, ovelhas, adoração. Deus estava contando com alguém de coração sensível para trazer o culto verdadeiro. E a oração e o clamor do povo fez o anjo do Senhor. Que ali o anjo do Senhor, para quem conhece a teologia, sabe que ali é a teofania do próprio, é o próprio Jesus. Não descrito, mas é ele. Primeiro porque anjo não recebe sacrifício. O único anjo no Velho Testamento que recebia a adoração era o próprio Deus. Mas Gideão não conhece. E agora ele vai receber a ordem de recrutação. Ele está tímido. Ele está escondido na cabeça dele. Ele está correndo. Ele está fazendo o último bocado para se livrar e guardar pelos seus irmãos. O próprio Deus chega lá e diz assim: varão valoroso. Ele toma um susto e a resposta dele é mais ou menos assim: o senhor tem certeza? Acho que errou o endereço. Eu não sei vocês, mas por vezes, até hoje, eu sinto dúvida da minha chamada. Quantas vezes a circunstância nos faz pensar, será que é isso mesmo? Na verdade, Russell Shambly diz uma das maiores verdades, que a confirmação de sua chamada não é quando você tem certeza de nada, é quando você tem dúvida. Porque quando você tem dúvida, você não está se garantindo, porque o problema no ministério é se garantir. Porque Deus não chama quem se garante, Deus chama quem depende. Olha para quem está do teu lado e fala, aqui não é para quem se garante, aqui é para quem depende. Aí chega Deus procurando o Gideão, já achou, intimando e o recrutando, e já dizendo quem ele é. Deus não chegou perguntando, você pode ir? Porque Deus não é assim, você vai lá para mim? Deus é engraçado, Deus já intima sem a gente responder nada. Deus chegou e disse assim, varão valoroso. Ele disse, como eu sou valoroso? Em outras palavras, eu acho que o senhor errou o endereço. Já que eu sou tão valoroso, de que são tão feitas as tuas maravilhas? O senhor sabe que eu sou o menor da minha casa.
Aí ele vai fazendo um monte de pergunta, e Deus já o havia recrutado. Ele diz, então me responde, já que eu sou valoroso, já que o povo é escolhido, por que todo esse mal nos sobreveio? Por que tu nos fizeste sair do Egito? E ele vai fazendo um monte de pergunta. Porque quando Deus nos alista, e a gente olha e diz, eu não posso. Não posso porque sou leigo, não posso porque tenho deficiência, não posso porque não estudei direito, não posso porque sou pobre, não posso porque tem alguém melhor do que eu, não posso porque tem pouca condição, não posso porque tem gente mais influente, e a gente vai dizendo a Deus um monte de impossibilidades. E Deus não vai perguntar absolutamente nada a respeito da nossa vontade em querer ir, Ele só nos alista. Eu acho a recrutação de Deus, pastor Leidiel, a coisa mais louca da vida. Porque quando você vai recrutar alguém, imaginemos que o irmão tem uma empresa, e para alguém ocupar um ofício ou um cargo dentro de sua empresa, você primeiro precisa olhar o seu currículo. E ao olhar o seu currículo, você logo pergunta para ele, você está disposto a trabalhar para isto, para ganhar isto? E antes de recrutar, você chama o indivíduo pelo seu currículo, porque o que atrai é o currículo. Deus é o único que recruta sem entrevistar. Deus te fez alguma entrevista para te chamar? Te fez alguma entrevista para te chamar? Não obstante, estamos aqui. Se Deus perguntasse para você, quem é tua família? Talvez por tua família você não estava aqui. Quantos anos você tem de crente? Da onde você veio? Nível cultural, nível social. Deus não pergunta nada, Ele só olha e diz assim, gostei da tua cara. Diga para quem está do teu lado aí, diga, já que fostes recrutado, diga aí, não pelas tuas condições e méritos, mas escolha soberana, para de perguntar e ingressa. Pega na mão de quem está do teu lado aí, só me ajuda, diga para ele, diga, pergunta menos e faz mais. Sacode ele, diga, aqui nesse exército pergunta pouco e faz muito. Por que que eu tenho que cantar? Canta. Por que que eu tenho que pregar? Prega. Por que que eu tenho que orar? Ora. Para de perguntar. Você não foi escolhido porque é filhinho de papai, porque é bibelô, porque é parente de fulano, parente de cicrano. Tinha gente melhor do que eu para estar aqui, melhor do que você para estar aqui, mais habilidoso, mais cientificamente preparado. Ele só olhou, não perguntou de onde vinha, quem era, o que ia fazer. Ele só olhou e disse, vai que eu serei com... Aleluia. Estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo Deus aqui. No ato da escolha de Deus, da sua soberana vontade, a gente não tem direito a perguntar nada. Deus olhou para Jeremias e disse, eu te escolhi, mas eu sou uma criança, eu te escolhi. Deus olhou para Moisés e disse, eu te escolhi, eu não sei falar, arruma alguém para falar, mas eu te escolhi. Eu não te chamei para falar, eu te chamei para guiar o povo. Arruma alguém que vai falar, mas você é escolhido. No frigir dos ovos, recebe essa palavra, não tem desculpa. Olha para quem está do teu lado e diga, não tem desculpa. Diga, você foi escolhido. Está fraco, diga forte, diga, você foi escolhido para recuperar a ovelha, o boi e o jumento.
Porque não tem idade para Deus escolher, a fim de ser uma referência. Não é por condição social que Deus escolhe. Não é por méritos humanos que Deus escolhe. Lutero tinha apenas 31 anos de idade quando fixou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Era muito novo diante de um sistema implantado. Moody, com 25 anos, revolucionou sua nação. Calvino, com 27 anos, revolucionou a França a ponto de fugir para Genebra para não ser preso, porque ele tinha revolucionado a sua vez. Martin Luther King Jr., com 26 anos, liderou o movimento contra a segregação racial, a desigualdade no seu país. Daniel Berg, com 18 anos, vai para os Estados Unidos como um dos jovens mais excelentes e recebe o Prêmio Nobel da Paz. Não é idade, não é poder aquisitivo, é entender a escolha. Você não está usando essa gravata por usar. Você não está usando esse terno, essa camiseta que você ganhou por usar. Você não está sentado nessa tribuna por sentar. Tem um propósito maior. Tem uma ovelha para recuperar. Tem um jumento para buscar. Tem um boi para trazer. Olha para quem está do teu lado e fala: é por isso que o inferno quer te parar. Diga aí. Toca nele, toca, porque ele sabe para o que você foi escolhido. Eu não estou brincando. Eu estou sentindo uma autoridade de Deus aqui nesta noite. Eu sinto uma autoridade sobrenatural de Deus aqui nesta noite. Olha para quem está do teu lado e fala: o inferno sabe, diga aí, o inferno sabe que você em ação, entendendo para o projeto que você foi chamado, você é uma dinamite na mão de Deus. Ai, ai, ai. Será que tem alguém comigo aqui na comunhão que pode me ajudar abrindo a boca para dar um glória? Porque eu estou sentindo que os céus está trazendo armadura e Deus está dizendo: não é pela tua força e nem pelo teu mérito, mas pela disposição em entender que quem eu levanto, adversário nenhum pode derrubar. Está assinado o projeto. Vai cair a Malequita e Midianita. Cadê os Gideões? Cadê? 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 Abre a boca. Vai passar uma labareda de fogo aqui agora. Ande. Será que tem alguém para falar em línguas estranhas comigo? Será que tem alguém? Ô glória, aqui é lugar de valentes. Aqui é lugar de cabra macho. Ei, aqui não é lugar de Barbie. Aqui é lugar de general de guerra. Aqui é lugar onde é bravação derébia. Aqui é lugar de guerreiro. E os guerreiros estão aqui. Cadê? 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 Olha lá. Olha aqui, olha lá atrás, olha na galeria. Aonde tiver um Gideão, aonde tiver um valente, a labareda de fogo vai te tomar agora. Eu quero te convidar. Chegou a tua hora. Demônio nenhum te segura mais. Oi! Xedéria! Anderequébia! Estou tentando me segurar, mas não estou conseguindo. Cadê os vasos comigo? Cadê os homens de honra comigo? Ande! Dereguente o Marras! Olha lá,
Olha lá, a labareda passou lá na galeria. Pegou ali, pegou aqui, pegou aqui. Eu não consigo entender como tem gente que num culto desse ainda fica assim, ó, como se nada tivesse acontecendo. Meu filho, você não está num teatro, você está numa arena de guerra. Entra para a batalha, quebra esse protocolo. Você está na arena da batalha. É noite de guerra, é noite de batalha. Os valentes estão aí. Vai, Gideão! Esse valente fala: é a tua vez, é a tua vez, é a tua vez, pastor Nilton, é a tua vez, é a tua vez, é a tua vez, é a tua vez, Leidião, é a tua vez, é a tua vez, é a tua vez. Toca em quem está do teu lado, fala: é a tua vez, é a tua vez, Aguiar, é a tua vez, é a tua vez, é a tua vez. De pé como você está, para a gente encerrar. Tá gostoso esse clima. Olha para cá. Quando Gideão entendeu que quem estava falando com ele era o próprio Deus, porque até então ele não sabe, ele está desapercebido. Quando ele caiu em si, que quem tinha visto ele, encontrado ele, não era qualquer um, e que ele não tinha nem direito de fazer pergunta. Aí ele falou assim: peraí, que eu vou fazer uma oferta. E já te trago só para melhorar a relação entre nós. Que ele viu que ele estava tentando driblar. Era o próprio Deus, que ele estava tentando questionar o próprio Deus. E quando o Senhor aparecia, tinha que aparecer com sacrifício. Ele disse: espera aí, que eu vou pegar lá. A Bíblia diz que ele foi e pegou um efa de farinha, que era mais ou menos comida para uma semana, para toda a tribo que ele estava guardando. Ele preparou os bolos ázimos e trouxe tudo. E ele está achando que agora está apaziguada a situação. E a Bíblia diz que ele faz um altar ao Senhor, coloca ali, o anjo aponta para a penha, para a pedra, recebe o sacrifício, mas diz para ele: para o que eu quero de você, que você entendeu agora quem é que está aqui. Diga para quem está do teu lado, diga: quando você entender. Não está fraco, diga forte, diga: quando você entender que quem te chamou não te chamou por mérito, e que o que você tem que fazer não é o que acha que tem que fazer, e que tem que ser acima das suas expectativas, você vai melhorar a oferta. Quando ele entendeu que quem estava falando com ele era o próprio Deus,
Ele foi lá, pegou os bolos asmos, preparou a oferta e colocou diante do Senhor. O Senhor disse: tá bom, gostei, só que agora você vai entregar o que eu quero. Porque o nível que eu vou te levar não é o nível da mediocridade, é o nível da honra. E para você chegar ao nível da honra, você precisa fazer o que ninguém vai fazer. Olha para cá, eu já vou terminar. Segura só um pouquinho. E o que ele vai ser levado a fazer vai gerar a maior polêmica dentro da tribo, da casa e do pai. Porque, ouça, olha para cá, que eu não estou pregando para qualquer um, eu estou pregando para doméstico na fé. Quando você entende seu propósito e é levado a fazer o que Deus estabeleceu que você faça, algumas amizades vão quebrar, algumas relações vão acabar, alguém que anda contigo não vai conseguir mais andar. Estou te levando a um nível de revelação que algumas pessoas não poderão mais caminhar contigo, porque eu vou te acender para um lugar que tu nem imagina onde tu vais. Gideão não sabe para onde vai, mas a exigência foi, olha a exigência de Deus. Olha a exigência de Deus, porque para ele deu tudo o que ele tinha. Ele deu um efa de farinha e estava bom, era tudo. E Deus disse: não é isso, eu quero mais. Vai na casa do teu pai, a saber, pega o segundo boi, o boi da reprodução, o boi que gera comércio e business, o boi que dá os boizinhos, tá entendendo? O que gera a manada, você leva ele para mim, e o altar da família do teu pai você quebra e coloca para mim. O negócio foi tão sério que não dava para fazer de dia, que ia dar briga. Mas a Bíblia diz que Deus deu a Gideão 10 homens, porque quando alguém acha que a gente não vai conseguir, Deus levanta alguém para abraçar nossa loucura. É verdade, é verdade. Olha para quem está do teu lado aí e diga: Deus vai sempre dar alguém que vai abraçar a tua loucura. Para onde você vai a guiar, muita gente não vai poder ir, mas Deus vai dar alguém que vai abraçar a sua loucura. Para onde você vai, Marcos, alguém não pode ir, mas Deus vai dar alguém que vai abraçar a sua loucura. Para onde o Senhor vai, não pode ir muita gente, mas Deus vai dar alguém que vai abraçar a sua loucura. Olha para quem está do teu lado, diga: a princípio, diga aí, a princípio, vai ter gente querendo te matar, vai ter fofoqueiro falando do teu nome, mas vai ter uns doidos que vai abraçar a tua loucura. Olha para quem está do teu lado e fala: eu não estou preocupado com quem vai falar. Diga aí, fala para ele, diga: eu não estou preocupado com quem vai me perseguir. Diga: eu não estou preocupado com quem vai falar de mim. Eu já estou sabendo que está vindo 10 aí para abraçar minha loucura. Olha para cá. Termina aqui. Mas eu preciso falar isso rapidinho. O Marcos conhece a minha história porque é criado comigo lá em Jardim Ângelo. Com 26 anos eu já era gerente Uniclass, na instituição bancária do Unibanco.
tinha uma conta PJ com mais de 400 clientes. Eu fui pregar no Ceará. Quando eu cheguei no Ceará, lá na cidade de Itapipoca, fui orar por uma irmã, achei que eu ia orar pela irmã. Ganhava um salário muito bom, recém-formado, já estava indo para Getúlio Vargas, fazer minha pós-graduação. Eu cheguei lá achando que eu ia orar pela irmã, que eu estava nas férias, que eu pregava final de semana, e de semana eu trabalhava e fazia cursos. Eu cheguei lá para orar pela irmã, lá no interior da cidade do Ceará. Eu cheguei para orar por ela, que ela estava doente. A irmã tão crente que nem TV na casa dela tinha. Eu entrei na casa dela, que eu cheguei lá para orar por ela, que eu achei que eu ia orar, porque o sobrinho dela me chamou. Quando eu cheguei lá, foi ela que orou por mim. Quando ela me olhou, que nunca tinha me visto, ela disse: eu sei de onde tu saiu. E a partir de hoje eu serei o teu patrão. E quando tu voltares para São Paulo, a chave da tua empresa eu tranco, e agora tu vai trabalhar para mim. Eu estava me casando, comprando um imóvel. Eu vi meu mundo cair assim de água abaixo. Eu liguei para minha esposa e disse: Deus falou umas coisas aqui que eu sabia que era Deus. Quando eu cheguei na empresa para trabalhar. Depois de um mês, a minha gerente geral falou: olha, você ia ser promovido. O banco estava numa fusão, migrando para outro banco. E ela disse: você era o próximo novo gerente e cotado para gerente geral, lá na região da Eusébio. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: eu sou espírita, eu não tenho nada a ver com crente. Mas quando o seu nome foi cotado, eu entendi que eu não posso te deixar na agência. Você é ótimo funcionário, você dá uma rentabilidade muito boa para o banco, mas você é pastor. E eu estou admitindo você com toda certeza de que eu não estou fazendo a coisa errada. Porque você vai trabalhar para o teu Deus. Olha para cá. Eu vi meu mundo desabar. Um padrinho meu foi em casa num dia de grande necessidade. Levou cestas básicas e eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Ele disse: a última vez que eu te trago cesta básica, ou você sai dessa vida, ou você vai perder tudo. Eu sabia quem tinha falado comigo. Depois de algum tempo, Deus virou todo o meu cativeiro. E esse que um dia foi levar cesta para mim, disse: eu preciso te pedir perdão, porque eu não abracei a ideia da qual Deus falou para você, e eu sei que você estava no caminho certo. A Bíblia diz que Gideão, ouça, quebrou o altar do pai, levantou o altar a Deus, derrubou o altar de Baal. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: não era os amalequitas e nem os midianitas que se assustaram, foram o povo de Israel que se investiu contra Gideão. Eles precisavam de vitória, mas ainda estava sustentando um altar pagão. Mas quando Joás viu que a ideia era do próprio Deus, quem tinha semeado na mente de Gideão para fazer o propósito, e que Deus tinha dado a ele homens competentes, ele disse: mexe vocês, porque isso daí tem cara de Gideão. E vocês sabem o que acontece mais tarde lá na frente. Os próprios midianitas vão ter uma visão dizendo: eu vi um pão rolando e batendo no telhado e quebrando tudo. Isso daí não é outra coisa do que a espada de Gideão que está chegando aí. Olha para quem está do teu lado e fala: até os teus inimigos já estão reconhecendo a honra que você vai ter por exercer aquilo no qual foi chamado. Sacode ele e fala para ele e para ela: diga, só fecha o olho e vai. Só fecha o olho e abraça. Diga: ninguém te segura.